Se der, porque... Glória a Deus. Eu estou em juízo. Josué 24. Estou chegando. Capítulo 14. Vamos lá. Vamos ver o que Josué está falando para nós. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade, com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram o vosso pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se é os deuses a quem serviram vossos pais, que estava da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja a terra habitais. Porém, fala assim, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixamos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. É o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas esta gente, até o amorreu, os moradores da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servir a Deus estranho, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmo, de que vós escolheste o Senhor para servir. E disseram: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe pôs por estatutos e direito em Siquém. Fala, glória a Deus. Podeis assentar no nome de Jesus. Quem crê na palavra de Deus? Oh, maravilhas! Josué, para quem todos já conhecem, foi o homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel na conquista da terra. Josué conduziu o povo até ao Rio Jordão. E ali Moisés conduziu o povo até o Rio Jordão.
e Moisés morreu, e Deus escolheu Josué para continuar a conduzir o povo para a conquista da terra que Deus havia jurado, havia prometido ao povo de Israel, a descendências de Abraão, porque Deus é um Deus fiel. Deus, quando Ele promete algo, Ele cumpre. Deus, quando fala, ou quando Ele estabelece uma aliança, Ele cumpre a aliança que Ele fez. Ele fez uma aliança com Abraão, e por causa desta aliança, Deus está conduzindo o povo. Não porque aquele povo merece, é porque havia uma aliança. Deus trabalha com aliança. Deus trabalha com concerto, com pacto. Deus age pela aliança. Por Deus ter feito uma aliança a Abraão, o povo está sendo beneficiado. Por isso que nós não devemos esquecer que nós também temos uma aliança. E a nossa aliança é Cristo, é o sangue de Cristo. E por causa de Jesus é que Deus nos abençoa. É por causa de Jesus que Deus nos conduz para conquistar a terra, para conquistar a bênção, porque nós estamos debaixo de uma aliança. Então Josué, conduzindo o povo na conquista da terra, chegou um dado momento que nós chegamos, que nós lemos, que Josué viu que precisaria fazer uma renovação de aliança. Porque com o tempo o povo vai ficando relaxado. Com o tempo o povo vai desistindo, vai perdendo o fervor, vai perdendo aquela motivação, vai perdendo o primeiro amor, vai perdendo aquela disposição de servir a Deus. Então Josué, como líder, como homem de Deus, ele percebe que era preciso parar para uma nova tomada de decisão, para uma renovação de compromisso com Deus, não com ele, porque quem abençoa é Deus. Quem te dá a vitória é Deus. Quem te sustenta na caminhada é Deus. Então a renovação não é com o pastor, não é com a igreja. Entenda que você serve a Deus. Tudo que você faz é em função dele, não de um pastor, não de um ministério. O pastor é só o que vai transmitir a palavra de Deus. Você tem que servir a Deus. Então Josué era um líder e ela também um servo de Deus. Mas só que Josué percebe que o povo está meio relaxado, não está mais com aquele compromisso que havia antes. Deuses estranhos começaram a entrar. Deuses estranhos começaram a minar. Então era momento de parar e fazer uma avaliação e tomar uma nova posição. Quem quer tomar essa nova posição? Então Josué para, reúne, e Josué fala: agora, pois, temei ao Senhor. Nós lemos no versículo 14: serviu com sinceridade. Primeira coisa que Josué fala, o quê? Servir com sinceridade. Deus ama a sinceridade no íntimo. Então nós temos que ser sinceros, pessoas verdadeiras, servos de Deus sinceros. E mais o quê? Com verdade. Então Josué já está falando para eles como servir a Deus. E agora Josué fala no versículo 15: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Então era um momento de decisão, era um momento de meditação.
Josué estava levando o povo a refletir a quem eles estão servindo de fato. Então hoje, irmãos, nós temos também que refletir. Como eu disse no começo, às vezes a gente pensa que está servindo a Deus, mas às vezes não, estamos servindo a nossa própria vontade, nossos próprios deleitos, fazemos somente aquilo que nós queremos fazer. Quem serve a Deus, ele tem Deus como seu Senhor. Pedro fala assim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 19, fala assim: daquilo que o homem é vencido, disso ele faz servo. Então, quando você é vencido pela avareza, você se torna servo da avareza. Quando você é vencido pelo vício, você se torna servo do vício. Quando você é vencido pela mentira, você passa a ser servo da mentira. Tudo que o homem não domina, tudo que o homem se sujeita, ele se faz servo. Tudo que o homem é vencido. Então, às vezes, quem é o seu Senhor? Para você servir a Deus, primeiro, Deus tem que ser o seu Senhor. Ou seja, Ele tem que comandar a sua vida. Você tem que entregar a sua vida a Ele. A Bíblia diz: entrega os seus caminhos ao e confia, e o mais Ele fará. Salmos 23 diz, fala assim: o Senhor é o meu pastor. Fala, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Fala assim: para Ele ser o meu pastor, para Ele ser o meu guia, para Ele me conduzir, primeiro, Ele tem que ser o meu Senhor. O Senhor é o meu pastor. Então, Deus tem que ser Senhor da sua vida. Deus tem que conduzir, e Deus quer conduzir a sua vida. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você tem que se deixar ser conduzido por Deus, mas para Deus te conduzir, para Deus te guiar, você tem que decidir a servir a Ele. Não é por força, não é por violência, é por amor, sabendo que Deus é Deus, e servir a Ele é um privilégio, servir a Ele é uma honra, servir a Ele é um benefício para nós, não para Ele. Melhor é servir a Deus, é ou não é? É ou não é? Então Josué chama o povo uma decisão, e sempre nós temos que ter decisões. Você lembra de Elias? Elias vai ter um combate, um desafio com os profetas de Baal. Ali era um momento de decisão. Ou Deus dá a vitória, ou os profetas de Baal vencem, ou Elias vence. Era um desafio. Mas antes de Elias subir para o monte, eles param o povo e falam com o povo o quê? Até quando vocês vão cochear com dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar assim, com dois pensamentos? Se Deus é o Senhor, sirva a Ele. Se não for, sirva a Baal. Não pode ficar com dois pensamentos. Jesus disse sim, sim, não. Nós temos que decidir de que lado realmente estamos. Quem realmente nós servimos. Até Jesus falou no Sermão da Montanha com os discípulos. Falou o quê? Não podeis servir a dois. Então há um outro Senhor, dois senhores. Não poder servir a Deus e as riquezas, a mamon. Então o dinheiro, se domina a sua vida, ele passa a ser o seu Senhor. Ele passa a dominar você. Quando você está com dinheiro, você está alegre. Quando você está duro, você está triste.
Por quê? O dinheiro domina você. Mas quem tem que dominar a nossa vida é o Senhor. Ele é que provê todas as coisas para nós. Vamos aplaudir o Senhor? Glória. Jesus, em João 8, ele disse assim: aquele que comete o pecado, ele é servo, ele é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre, mas o filho fica. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Deus nos liberta para depois servi-lo. Então assim, Deus nos liberta para servi-lo, porque você serve a Deus com liberdade. Deus não é um Deus opressor. Deus não quer que você faça nada porque você não queira, forçado. Deus quer que você sirva a Ele por amor a Ele, por reconhecê-lo quem Ele é, que reconhecer o que Ele representa para você. Aí você vai decidir servir a Ele. Então Josué perguntou ao povo: vocês decidem agora quem vai servir. Então o povo agora está na mão dele, como está na sua mão, está na minha. A quem nós vamos servir. E o povo disse o quê? Nós vamos servir o Senhor. O que é que eles disseram? Agora Josué vai falar como deve servir. Porque não é de qualquer jeito. Se vamos servir ao Senhor, devemos servir da maneira correta. Porque ele disse aqui no versículo, deixa eu ver assim, versículo 19. Então Josué disse ao povo: não podereis servir o Senhor, porquanto é Deus santo. Se você quer servir, quem quer servir a Deus aqui? Levanta a mão, quem não quer, é decisão sua. Quem quer servir? Então entenda, se você quer servir a Deus, o Deus que você disse que quer servir é um Deus santo. É um Deus o quê? Então, se você quer servir, Ele vai requerer de que o quê? Sede santo, porque eu sou santo. Ou seja, separado exclusivamente para Ele. Deus tem que ser exclusivo. Deus tem que ser o primeiro. Deus tem que ser o único. Deus tem que ser acima de qualquer coisa que você tem, que você possui, porque Ele é que é o Senhor. Fala glória a Deus. Então você tem que entender que esse Deus é santo. E se queremos servi-lo, tem que servirmos em santidade. Aí sim, você vai ser um vaso de honra, exclusivo para uso dele. Porque se tu é servo dele, ele vai te usar. Mas entenda, irmão, servir a Deus, entendemos que esse Deus ao qual nós dissemos que servimos, Josué está falando, é um Deus santo. E mais o que? Fala assim, um Deus santo e Deus zeloso. Fala, Deus zeloso. Então não é servir de qualquer jeito. Não é quando der. Deus requer zelo. Deus é um Deus zeloso. O que quer dizer zelo? Fala dedicação, cuidado, desvelo. Fala amém. Você lembra da Sunamita? A serva de Deus, Sunamita. Ela viu Eliseu passar. E quando ela viu Eliseu, olha o que é um servo de Deus. Ninguém pediu ela isso. Mas um servo de Deus, ele faz sem ninguém pedir. Ela viu Eliseu passar, ela comentou com seu esposo, com seu marido: vejo que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto aqui, vamos colocar uma cama, vamos colocar um candeeiro, para toda vez que ele passar, ele poder entrar e descansar. Alguém pediu isso a ela? Não. E ela fez.
E Eliseu, toda vez que passava por lá, ia para aquele quarto. Agora, por ela ter feito isso, ela vai receber o que não pediu. Porque quando você faz as coisas para Deus, você não precisa pedir nada a Ele. Ele já vê a sua necessidade e já te dá. Fala assim: agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Quando você põe Deus em primeiro, todas as suas necessidades Ele supre. Por isso que Jesus falou: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas as outras coisas, qual comida, bebida, vestir, tudo que você precisa para a sua permanência nessa terra, Deus suprirá. Você crê nisso ou não? Ou você não crê na Bíblia? Então Deus supriu. Então, por aquela mulher tomar essa atitude, Eliseu, usado por Deus, representante do céu, ele diz: chama a sunamita. O que ela precisa? O que essa mulher tem falta? Aí Geazi, que era obreiro de Eliseu, olhou: estou vendo que o marido dela é avançado de idade, ela não tem filho. O que Deus fez? Então, vou dar um filho para ela, porque para Deus nada é impossível. E Deus deu um filho para ela. Fala amém. Ela foi curada, o esposo curado, e ela recebeu o seu filho. E outra coisa impressionante que eu vejo na sunamita, que era uma serva de Deus, teve uma vez que o povo começou a fazer coisas erradas, começou a fazer coisas mal aos olhos de Deus, ou deixaram de servir a Deus para servir Baal, para servir Astarote, para idolatria. Então Deus decretou uma sentença de juízo para aquela cidade. Deus falou que ia ter um cerco lá, e que ia ter fome, uma fome tão extrema, que chegar ao ponto deles comer até os próprios filhos. Olha que coisa. E Deus sabe o que ele faz? Vai com Eliseu e fala para a sunamita: sai fora você. Mandou a sunamita sair. E o juízo veio sobre aquela cidade, e ele só livrou ela. E depois que acabou a prova, ele disse: agora volta e manda o rei restituir tudo que era dela. Fala, vamos aplaudir esse Deus. Servir a Deus, irmão, é o melhor caminho. Deus te preserva de qualquer coisa. Deus te preserva da fome, Deus te preserva da peste, Deus te preserva do mal que irá vir sobre este mundo, porque ao seu servo Ele vai guardá-lo. Mas para quem realmente está servindo a Ele, Deus tem compromisso. É interessante. Fala amém? Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então Josué, ele está tomando essa atitude, porque Josué é um líder. Josué é um líder, ele tem uma responsabilidade. Toda pessoa tem a sua responsabilidade. Você pode não ser um líder de uma igreja, você pode ser um líder da sua casa, você pode ser um líder de você mesmo. Todo mundo é um líder. Por quê, pastor? Porque todo mundo decide por ele mesmo. Por isso que você é um líder, eu sou um líder, todos nós somos um líder, porque nós decidimos por nós mesmos. Não é você que lidera a sua vida. Por isso que Josué, sendo um líder, ele podia falar: todo mundo hoje vai servir a Deus, eu estou mandando. Mas não é assim. Servir a Deus não é uma autoridade, não é com força, não é com violência, é uma decisão pessoal de cada um. Não é por força nem por violência, porque ele é um líder, ele podia ordenar. Você tem que entender a diferença de autoritarismo para autoridade. É diferente. Se você gritar para alguém te obedecer, você não está tendo autoridade. Autoridade não precisa gritar. A pessoa propriamente respeita uma autoridade. A autoridade é reconhecida e respeitada. Então Josué está tomando uma decisão. E ele fala: vocês decidem.
O que ele falou? Mas eu já decidi. Eu já decidi. Por que ele fala eu já decidi? Porque ele que tem que decidir. Fala para o seu vizinho, é você que decide. Ninguém pode, nessa questão, ninguém pode decidir por você. Servir a Deus é uma decisão pessoal de cada um. E aí, o que ele decidiu? Vai continuar servindo ao mundo? Vai continuar com o pé lá fora, ou está aqui dentro? Ou vai decidir servir ao Senhor? Porque quando Josué falou, se vocês decidirem servir ao Senhor, a primeira coisa que vocês têm que fazer é tirar fora os deuses estranhos. Tudo que te atrai lá, tira fora. Porque agora você é servo de Deus. Você foi liberto do mundo, do poder das trevas, para servir a Deus. Então você decide, você já é livre. Então Deus só pede decisão de quem já é livre. Então Josué é um servo de Deus, e todos eles são servos de Deus. Mas tu vê que curioso que ele está tomando a decisão, ele está renovando o seu compromisso, ele está renovando o seu pacto, ele está renovando a sua entrega. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem vai decidir nessa noite? Fala comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fala amém. Você vê que Noé era o servo de Deus, era ou não era? E Deus salvou ele e a sua casa. Servo de Deus. Numa geração corrompida, numa oração onde a violência, a corrupção, a maldade, havia alguém que ainda servia a Deus. E Deus manda ele preparar uma arca para salvar ele e a sua, porque quem é servo de Deus, Deus guarda ele. Fala assim, vereis a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Então aqueles que não serviam estavam onde? Fora da arca. E por ele estar fora da arca, morreram todo mundo. Mas quem estava dentro da arca estava protegido. Por quê? Que só entrou na arca servos de Deus. Fala glória a Deus. Então Noé foi uma pessoa exemplo. Foi um conselheiro que levou toda a sua família a ser salva, porque ele decidiu ficar com Deus. Decida, irmão. Não tem outro caminho. Não tem outro Senhor, na verdade, só Ele. Amém? Servir a Deus com alegria. Servir a Deus com alegria. Não é com tristeza. Não é um fardo, não. Servir a Deus não é um fardo. Fardo é o pecado. Fardo é este mundo, enganoso, maldiçoado. Mas servir a Deus é leve. Jesus disse, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Às vezes a pessoa fica pensando, mas servir a Deus, eu vou ter que ir para a igreja todo dia, ela mesmo coloca um fardo que não existe. Por quê? Porque ela continua escravo do pecado. Mas quem é livre, ele serve a Deus com alegria. Ele ama o Senhor. Fala amém. Então, Josué, ele escolheu por ele. E você que decide. É você que vai sair daquela porta e vai decidir, vou servir a Deus. A partir de hoje, eu vou servir a Deus. Então entenda que servir a Deus é servir a um Deus santo. E um Deus zeloso. Amém? Agora Josué fala para o povo, se parece mal, se o quê? Talvez parece mal você servir o Senhor. Então, pode servir outros deuses. Se parece ruim,
se parece que não vale a pena, então a gente tem que pensar, vale a pena? Servir a Deus vale a pena? Quais os benefícios que eu terei se eu servir a Deus? Você terá a vida eterna, você terá a bênção dEle, você terá a presença dEle, vai ter a luta, mas a presença dEle não falta, vai ter problema, mas a presença dEle não falta, vai ter coisas ruins, mas a presença dEle vai suprir todas as suas necessidades. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Pergunta quem está do seu lado: você decidiu ou vai decidir ainda? Ou você está pensando? É uma coisa que tem que refletir. Você serve a Deus? Pensa, você é uma serva de Deus. Deus é o Senhor da sua vida. Deus é que comanda você. O que você faz é por causa dEle? Você vem na igreja por causa dEle? Você dá oferta por causa dEle? Você entrega o dízimos por causa dEle? Tudo que você faz, se você é servo, você faz em função dEle. E quando você faz em função dEle, você não vai se importar com o que as pessoas fazem. Você não vai parar por causa de ninguém, porque você não serve pessoas, você serve a Deus. Muitas pessoas param porque ela fala que foi magoada por alguém, mas você está servindo a quem? Eu saí da igreja por causa de fulano de tal, mas você está servindo a quem? Tem uns que vai até mais longe. Eu desviei por causa de fulano de tal, mas você larga Jesus por causa de fulano de tal? Você para o que você está fazendo para Deus por causa de pessoas, então você nunca serviu a Deus. Você serviu pessoas. Você serviu o sistema. Você serviu o ministério. Mas você nunca serviu a Deus, porque Deus simplesmente não erra. Deus não falha. Deus sempre será fiel. Então, mas às vezes a gente pensa que está servindo a Deus, mas por causa de pessoas, nós paramos o que estávamos fazendo. É ou não é? Você já conhece alguém assim? Hein? Por quê? Porque ela não estava servindo realmente a Deus. Já pensou se Jesus não fosse um servo de Deus? Hein? Ele teria chegado até o final? Teria, gente? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Jesus teria chegado até o final se ele não serve a Deus? Você lembra que Paulo teve a revelação, que ele se esvaziou-se. Ele não quis por usurpação ser igual a, mas esvaziou-se a si, tomando a forma de servo. Jesus veio ensinar a gente a servir. Jesus sofreu ingratidão ou não? Hein? Fala sim ou não? Sim. Jesus foi traído ou não? Sim. Jesus foi abandonado ou não? Sim. Então, nesse mundo, tudo nisso nós vamos passar, mas vamos continuar servindo a Deus, porque Deus nunca abandonou Jesus. Jesus disse assim: todos irão me abandonar, mas o meu Pai estará comigo. Porque ele entendia que ele servia a Deus. Se Jesus não serve a Deus, irmãos, com a traição de Judas, ele voltava para trás. Voltava ou não voltava? Então tem muita gente ferida na igreja, porque não servem a Deus, servem elas mesmas. Ela faz as coisas por busca de conhecimento do homem. Ela é igual aquelas pessoas que Jesus reprovou, religiosos. Elas davam oferta querendo o reconhecimento dos homens, mas não queria de Deus. Tudo que elas faziam era para receber de pessoas. Não, irmão. Se você serve a Deus, tu vai receber dele. E ele não vai ficar te devendo nada.
porque Ele é abundante. Ele pode abençoar a sua casa, Ele pode abençoar a sua vida, Ele pode restituir você tudo que você perdeu. Somente sirva, somente a Ele. Vamos aplaudi-lo. Oh, maravilha! Oh, glória! Jesus é o exemplo maior de um servo de Deus. Vê o que Jesus passou por nós. Foi fácil, mas Jesus nos deixou exemplo para que sigamos as suas pisadas. Esse mundo é mau, irmão. Esse mundo quer te tornar servo dele. Quanta gente está servo de tanta coisa nesse mundo, né? Servo de tudo que nesse mundo oferece, são conduzidos por este mundo. Mas Jesus disse: vós não sois do mundo. Mundo, quando eu falo, é sistema, princípios e valores. Não é um mundo natureza, um mundo homem, porque Jesus morreu para salvar a humanidade. De quê? Do sistema que é conduzido por Satanás, que a Bíblia diz que ele é o príncipe das trevas, ele é o príncipe deste mundo. A Bíblia diz que Satanás é o Deus desse século. Por isso que ele quer que as pessoas servem a ele, mas elas servem a Satanás inconscientemente, elas não sabem. Porque quem vai querer servir Satanás? Mas ele engana. Em Apocalipse fala, a antiga serpente chamada Satanás, que enganava todo. Então o sistema, irmão, do mundo, ele é um sistema que aprisiona. É um sistema que seduz. Ele é um sistema que atrai a pessoa para ele. Quantas pessoas estão perdendo a espiritualidade por causa de coisas do mundo? Estão ou não estão? Porque o mundo é sedutor. A vaidade extrema. Então eu peço a Deus para me livrar da sedução deste mundo. O sistema te aprisiona. O sistema te enjaula. Por isso que você fica sempre querendo trabalhar, para querer conquistar coisas, e esquece de Deus. Esquece de quem? Parece até que tu vai viver aqui eternamente. Quantas pessoas não estão aí para Deus? Quantas famílias estão descendo, destruindo? Porque não chama a Deus. A Josué, eu e minha casa, ou seja, Deus vai comandar a minha casa. Serviremos ao Senhor. Deus tem que ser primeiro, irmão. Amar a Deus sobre todas. Seria tão mais fácil para você se entendesse isso. Quantas lutas e problemas na sua vida poderia ser evitado se você entendesse isso? Para terminar, Deus falando para Israel: ah, se o meu povo me ouvisse. Vamos ler lá? Salmo 84, né? Deixa eu ver se é 84 ou 89. Quem achar me ajuda, né, gente? Salmo 81. Só para nós terminar, tá, gente? Lá para as 10 horas da noite nós terminamos. Fala amém. Ninguém fala um amém agora, né, irmão? Vamos ler o Salmo 81, versículo 10. Versículo 8. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei, a Israel, se me ouvisse. Deus está lamentando. Não haveria entre ti deuses alheios,
nem te prostrará ante a um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Havia uma rejeição, ignoraram a Deus, não quiseram o Senhor, mas era um povo de Deus, mas deixaram ser seduzidos pelos deuses estranhos, e não quiseram mais dar ouvido a Deus. Então Deus está lamentando, se meu povo desse ouvido à minha voz, porque, pelo que eu entreguei, fala assim, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu corpo. Então faz o que você quer. Já que tu não quer me servir, meu povo, então faz o que vocês querem. Ou seja, Deus entregou a eles ao desejo dos seus corações. Por quê? Porque eles rejeitaram a voz de Deus. Então Deus está lamentando, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos. O que Deus ia fazer? Abater os seus inimigos. Quem é o nosso inimigo? Satanás, os demônios, e que coloca doença, coloca droga, coloca vício, coloca problema. Ele veio para matar, roubar e e o que Deus promete fazer? Abateria os seus inimigos. Fala amém. Deus se colocaria a favor de você, da sua vida. Como Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Mas para Deus ser contigo, para Deus ser conosco, é preciso uma decisão. É preciso uma tomada de posição. Aí Deus é contigo. Deus não quer com pessoa que é morna, uma pessoa indecisa, uma pessoa de dois pensamentos, uma pessoa de coração dobro. Deus quer uma pessoa que realmente decidiu servi-lo a Ele. Amém? Mas Israel não quis. Se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse no meu caminho, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. O que ele estava perdendo? Deus combatendo a sua guerra, Deus lutando por você, Deus tomando a sua guerra. Olha o que a pessoa perdeu. Olha o que Israel está rejeitando Deus. Tem cabimento uma pessoa rejeitar Deus? Mas rejeita quando não dá ouvido à sua palavra, quando não obedece à sua palavra, quando não anda nos caminhos que Ele nos ensinou. Nós estamos rejeitando a Ele. Então como que você vai vencer? Sem Deus. Tem como vencer sem Deus? Tem como ser feliz sem Deus? Tem como ter paz sem Deus? Então, se não temos Deus, não teremos nada. Viveremos uma vida de aparência, como o mundo vive. Aí vai para a droga, aí vai para o vício, aí vai para um momento de descontração, mas depois chega em casa, volta tudo de novo. É uma vida de aparência. Mas Deus quer te dar uma vida de verdade. Jesus veio para que tenhamos vida, e vida com abundância. Aleluia! Não é uma vida mentirosa, não é uma vida de aparência, não é uma cara alegre com um coração triste. É um coração alegre, irmão. Não é que nós vamos ter tristeza não, mas é momentos. Não vamos viver triste. Mas quando nós estivermos tristes, nós teremos o Consolador para nos ajudar a passar aquele momento.
Levanta a mão para o Espírito Santo. Eu não sei o que você está passando no seu lar, na sua vida sentimental, mas saiba, se tu é um servo de Deus, Deus te dará a vitória. Deus vai fazer a obra, Deus vai te mostrar o caminho, Deus vai conceder a solução. Deus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele vai te dar a vitória. Diga: eu recebo. Vamos aplaudir o Senhor. Talvez você está passando por algumas aflições, irmão. No mundo é isso aí. O mundo é mal. Não que isso era a vontade de Deus, mas o mundo está sujeito a essa maldade. Toda a natureza está gemendo. Até a natureza pede a restauração de Deus. O homem está acabando com tudo, porque cada vez que a pessoa se afasta de Deus, pior ela fica. Nós fomos criados para termos comunhão com Deus. Nós não fomos criados para vivermos longe de Deus. Nós fomos criados para viver junto a Ele. Por isso que o preço que Jesus pagou foi alto demais. Para quê? Para nos unir novamente a Deus. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhe imputando o pecado, mas colocando em nós o ministério da reconciliação. Porque Deus quer estar com a gente. Deus quer estar com você. Olha um Deus, quem se posicionou, quem teve atitude foi Deus. Olha o amor dele. Olha o desejo de Deus querendo estar com a gente. Olha o desejo de Deus querendo estar na sua casa. Queremos estar com você. E às vezes nós rejeitamos a Deus. Por quê, pastor? Quando nós rejeitamos a sua palavra. Porque Deus, a sua palavra é um. Então toda vez que você resiste à palavra de Deus para dar lugar aos seus desejos, você não está servindo a Deus, você está servindo a você. Você só faz o que você quer. Você só faz aquilo que você acha bom para você. Egoísmo. Você só faz aquilo que você acha que é certo. Não, irmão. Deus acha. O importante é se o que eu estou fazendo está sendo aprovado por Deus. Jesus disse assim: o Pai está sempre comigo, porque eu só faço o que lhe agrada. Então Jesus, ele tinha o cuidado de viver uma vida que agradasse a Deus. Ele não queria ferir a Deus, ele não queria aborrecer Deus. Tudo que ele fazia pensando em Deus. Se somos servos de Deus, pensa o que você está fazendo é algo que é aprovado por Deus. Deus está aprovando. Está dentro do padrão que Ele te ensinou? Se não está, pode tomar uma posição e tomar uma outra atitude e fazer as coisas de maneira correta, aí Deus será favorável contigo. Fala amém. Então Deus está falando de um povo que rejeitou a sua, não está falando de um povo ímpio não, Ele está falando do seu povo, que rejeitou a sua palavra. Então Deus queria dar vitória, mas não podia. Deus queria dar o êxito, mas não podia. Bora para nós terminar. Versículo 15. Os que aborrecem ao Senhor, ter-se-lhe-á ensujeitado, e o tempo dele seria eterno. Versículo 16. Eu o sustentaria com trigo mais fino, e saciaria com mel saído da rocha. Ai, Deus quer prover as coisas, né, irmão? Deus quer abençoar. Mas para Deus abençoar, Deus quer saber se essa bênção vai ser permanente. Não adianta Deus te abençoar aqui e chegar lá fora o inimigo levar tudo.
Deus quer que você seja abençoado e permaneça abençoado. Deus não quer que você tenha duas vidas, uma na igreja e outra em casa. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Deus quer que você seja abençoado aonde você estiver. Aonde você está, a bênção de Deus te acompanhará. A bênção de Deus irá com você. Deus abençoará a sua entrada e a sua saída. Deus estará com você no deserto, estará com você na cidade, estará em você em qualquer lugar. O importante não é o lugar, o importante é Deus estar com você naquele lugar. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, que você possa ter a bênção de Deus no seu lar, como Josué escolheu, eu e a minha casa. Ou seja, eu não quero a bênção para mim e para a minha casa. Quem quer ser abençoado da sua casa? Deus ama a família, irmão. Deus falou para Abraão: Abraão, será bendito em tu, na sua descendência, todas as famílias. Deus pensa em famílias. Deus disse para aquele carcereiro, através de Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a sua casa. Deus quer abençoar a casa. É porque Satanás está investindo tão pesado na família, né, irmão? Satanás sabe que a família como é que fala? É a base de uma sociedade, é a base de uma igreja. Destruindo a família, destrói tudo. Todos os problemas surgiram dentro de uma casa. Todos os problemas surgiram dentro de uma família. É lá que começou. Por isso que Jesus, quando veio para restaurar as famílias. Por isso que a igreja é dita que nós somos irmãos, somos famílias. Por que ninguém destrói a igreja? Porque a igreja é a família de Deus. Você faz parte da família de Deus. Por isso que nós somos irmãos. Vamos aplaudir o Senhor. Oh, maravilha. Glória a Deus. Fica de pé nessa noite. Nós vamos terminar. Quem foi abençoado? Pensa agora, você está servindo a Deus? Tudo que você faz é pensando nele? Pensa, irmão. Você serve a Deus? Ou você parou às vezes por causa de alguém? Você se esfriou por causa de alguém? Você parou por causa de alguém? Não, você não estava servindo a Deus. Mas toma a decisão hoje. A partir de hoje, fala como Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há uma diferença, irmão, para quem serve ao Senhor. Feche os seus olhos agora. Aleluia. Bendito serás tua casa. Bendito serás tua casa. Pai, no nome de Jesus. E tem famílias, Pai. O Senhor sabe a origem de cada um. O Senhor sabe a história de cada um, Pai. O Senhor sabe o começo, o princípio e o fim. Por isso eu lhe peço, ó Deus, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha trazer a libertação. Todo o mal que acompanha esta casa, Senhor, seja a partir de hoje cancelado. Toda maldições que acompanha esta família, meu Deus, em Cristo, nova criaturação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Pai, que eles sejam livres, Pai, de todas as maldições hereditárias, de todas as maldições faladas, de todas as maldições adquiridas, porque Jesus se fez maldito por nós. Por isso que a bênção do Senhor
venha sobre esta família, sobre esta casa, sobre este lar, que os demônios batem em retirada, que os espíritos amaldiçoados que acompanham essa descendência, porque a mãe teve uma doença, não é por causa disso que o filho vai ter que ter. Se o pai foi separado, não foi bem na vida, no casamento, não é por isso que o filho também vai ser, porque Jesus veio para mudar a história, para dar um ponto final. Jesus veio para libertar, Jesus veio para desfazer toda a obra do diabo. Por isso, ó Pai, abençoa esta família, quebra todas essas maldições, quebra todo este mal, essa doença, essa enfermidade que passa de pai para filho. Meu Deus, que esse mal caia por terra, que o Senhor Jesus levou na cruz nossa dor e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pai, que ele seja curado, eles recebam paz, que toda opressão nessa casa, que toda opressão neste lar, que todo espírito de confusão, de ciúme, de briga, todo egoísmo, tudo aquilo que tem provocado, Senhor, nesta casa um lugar ruim, um lugar inabitável, um lugar ruim de ficar, um lugar sem paz, a partir de hoje seja agora lançado por terra, e que a casa seja abençoada, porque hoje os teus filhos decidiram servir ao Senhor. Pai, então abençoa, Pai, todas as famílias, abençoa a descendência, os filhos e os netos. Abençoa, Pai. Levanta as mãos para os céus e diga: eu recebo a bênção de Deus na minha vida e em toda a minha família, em nome de Jesus. Seja abençoado. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Podemos assentar, no nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Eu creio que Deus falou conosco através da sua palavra. Vamos dar os últimos avisos para nós terminarmos, né? Hoje é domingo. Amanhã tem um ciclo de oração. Terça-feira, estudo bíblico.